Boa noite, a paz seja contigo, amém, é uma honra, é um privilégio te encontrar mais uma vez na casa do meu Deus, amém, para aprender mais um pouquinho dele, amém, vocês que estavam aguardando este exato momento, aleluia, estamos aqui ao vivo com todos vocês, amém, estamos aqui de pé, aleluia, com a nossa Bíblia aberta. Se você tiver uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, abre ela lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, amém? Quem encontrou aí diz amém. Amém. Então vamos fazer a leitura, vamos ver aqui comigo, versículo 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Amém? Amém. Por gentileza, irmãos, feche os teus olhos, encurva a sua cabeça, amém? Feche os teus olhos, vamos orar, amém, juntamente com o Pai. Eu sei que Ele já tem falado conosco desde o momento que nós colocamos as nossas plantas dos nossos pés aqui na casa de Deus, amém? Mas Ele quer continuar falando conosco. E se você não falou com Deus, ainda dá tempo, amém? Aleluia, Ele te entende, Ele te compreende, amém? Abre a tua boca e glorifica o Senhor, amém? Se você tem algum motivo que não pode falar em voz alta, fale no seu pensamento, mas não deixe de falar com Ele. Meu Deus querido, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, meu Deus, estamos aqui, Senhor, na tua presença, papai querido, papai amado, oh Espírito Santo de Deus, é uma honra, é um privilégio de me encontrar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, eu lhe peço, meu Pai, coloca teu anjo aqui na tribuna, Senhor, aqui do lado direito, meu Pai, do lado esquerdo, Senhor. Ponha teu anjo, meu Pai, como sentinela ali no portão, do lado direito e esquerdo. Senhor querido, te pedimos aqui nesta noite, que nada venha atrapalhar o teu agir aqui nesta noite. Dai-nos entendimento, dai-nos sabedoria, compreensão, meu Pai, sobre as santas, sagradas Escrituras, porque queremos sair daqui cheios, meu Pai, de conhecimento, cheios, Senhor, de inteligência. Façam que nós guardemos essa palavra, meu Pai, na tábua do nosso coração. Abençoa todos os ouvintes, meu Pai, que estão aqui comigo ao vivo e aqueles que entrarão depois, porque alguém vai compartilhar a palavra, e a palavra compartilhada, Senhor, é uma bênção entrando no seu lar, na sua casa, e todos aqueles que compartilhar receberão a bênção de Deus, meu Pai, também, juntamente conosco, porque a palavra nos diz que a alegria do Senhor, Pai, fala conosco, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Quem puder se sentar, se assente, amém? Se acomode aí na sua cadeira, vamos usar o instrumento de 10 cordas, amém? Vamos adorar o Rei, amém? Vamos bater palmas bem forte para Jesus, aleluia, glórias a Deus. Então aqui nesta noite, igreja, as mulheres do rei Davi. Quem esteve comigo domingo retrasado, amém? Vocês viram a primeira parte, falei que está dividindo esse estudo em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Hoje é a parte 2, amém? Glórias a Deus. Domingo retrasado falamos sobre Merabe e Mical. E hoje nós vamos falar também de algumas mulheres também que foram esposas de Davi, amém? Nós vamos falar de Ainoã, Abigail, Maaca, Agagite e Abital e Eglá. Se der tempo, eu vou falar dessas esposas de Davi, amém? Então vamos entrar aqui, amém, na palavra de Deus. Quem está preparado aí, diga amém.
Amém. Quem vai prestar atenção na palavra de Deus, diga eu vou. Eu vou. Se passar um mosquito aí, você vai ficar olhando para o mosquito, você vai olhar para Jesus. Então olha aqui para Jesus que está aqui no altar, amém? Aleluia, santo é teu nome. Igreja, o que não te contaram sobre as mulheres do rei Davi? Introdução aqui para nós começarmos aqui nesta noite. O propósito, querida igreja, desse estudo é abordar o que essas mulheres poderiam nos ensinar no dia de hoje. O nosso desafio, querida igreja, é tentar entender como uma única esposa, num casamento monogâmico, heterossexual, poderia assimilar, desenvolver em seu casamento, aleluia, esse, querida igreja, aprendizado é concentrar numa só pessoa as virtudes de todas, amém? Então, querida igreja, o estudo está dividido em 3 partes, como eu acabei de dizer quando comecei aqui. Cada um abordando um período específico ou uma fase da vida de Davi, e abordaremos aqui agora a segunda fase. Então vamos lá, quem está preparado, diga amém. Amém. Então a segunda fase, querida igreja, de Davi em fuga, ainda em ascensão, de 29 a 37 anos. Vamos ver o que aconteceu da sua idade de 29 a 37 anos. Ele foi líder de bando, rei de Judá, 7 anos e meio, com mais ou menos de 30 a 37 anos, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 até o 5. Não vou ler aqui porque eu só tenho 30 minutos para poder ministrar a palavra de Deus. Por isso nós temos que prestar atenção nesses 30 minutos. Vamos lá. A primeira esposa de Davi chamava Ainoã. Lógico que já falei de Berabe, que não foi esposa, ela teve toda a sorte, mas por algum motivo, nós não sabemos se foi pelo rei Saul, se foi pelo Berabe, eles não se casaram, né? Depois ele se casou com Mical. Agora a próxima esposa é a Ainoã, amém? Depois foi Maaca, depois Agite, e depois Abital, e depois Eglá, como eu falei lá no início, que significa a reprodutora, a mãe. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Então, esse grupo, querida igreja, representa aquela esposa que todo marido normal pede a Deus, amém? Fugindo do rei Saul, Davi ele passa a ter uma vida nômade, de comandante de tropas, e passou a ser comandante de um bando de 600 homens, descontentes, endividados e amargurados. Olha para você ver, Davi ficou no meio desses homens que mais tarde Davi mudou a vida desses homens, amém? Aleluia. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, depois capítulo 23, versículo 3, depois capítulo 25 e versículo 13. Então, nessa nova fase, querida igreja, é ele que toma a iniciativa de tomar para si esposa. Então, as duas primeiras é a Ainoã e a Abigail, que será comentada no próximo tópico, amém, que passaram por momentos difíceis, sendo levada cativa pelos amalequitas, amém, e depois resgatada. Depois vocês leem com mais atenção lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, amém? E muito pouco, querida igreja, se diz dessas 5 esposas de Davi. Não tem muito relato, né, sobre elas, que é a Ainoã, Maaca, Agagite, que mais? Abital e Eglá. Com a morte do rei Saul, querida igreja, Davi, ele se estabelece ali em Hebron, e ali ele foi ungido como rei de Judá, como está escrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1 até o 4, amém? Então, por 7 anos e 6 meses, igreja, ele foi rei de Hebron. E ali, querida igreja, havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, como está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E é nesse contexto, querida igreja, que são listados os 6 primeiros filhos de Davi.
um de cada uma das 6 esposas, os que nasceram ali em Hebrom. Depois vocês lêem com mais atenção lá no livro de 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o 5, amém? Depois, 1 Crônicas, capítulo 3, do versículo 1 até o 4. Então, vamos falar aqui um pouquinho de Ainoã. Ainoã, ela foi esposa de Davi e ela teve filhos, amém? Com Davi. E qual foram os filhos que ela teve com ele? Um deles é Aminon, que todo mundo conhece, né? O filho mais velho, né? De Davi, como diz lá no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Por que todo mundo conhece? Porque ele praticou, o filho de Davi, ele praticou um incesto contra sua própria irmã Tamar e foi morto pelo seu irmão Abisalão. Amém? Que foi 2 Samuel, capítulo 13. E Abigail? Abigail também teve um filho com Davi, que se chamou Quileabe, ou Daniel, amém? O segundo. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 3, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. A outra esposa de Davi, chamada por nome Maaca, aleluia, ela teve Abisalão, que era o terceiro filho de Davi. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 3, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2, que revoltou-se contra Davi. Amém? Absalão se revoltou, né? Contra Davi e foi morto por Joabe, né? Joabe era comandante, né? Do exército de Davi. 2 Samuel, capítulo 14 até o 18, e depois ela teve um outro filho, que era uma moça, né, chamada por nome Tamar. Aleluia, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 9. E depois a outra esposa de Davi, quanta esposa, né? Agagite, que ela teve Adonias, amém? Que foi o 4º filho do rei Davi, que está escrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 4, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2, que também todos, né, eu creio que deve conhecer a história dele, né? Que ele tentou também, né, o filho tomar o reino do pai, né? Então ele tentou tomar o reino e foi morto por Benaia por ordem de Salomão, amém? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 25, olha que Davi teve um filho meio complicado aí, né? E Abital, que era outra esposa também de Davi, que teve um filho chamado por nome Cefatias, amém? Que foi o 5º filho de Davi, que está registrado lá no livro de 2 Samuel, amém? Capítulo 3, versículo 4, livro de capítulo 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 3. E depois a última esposa, Eglá, amém? Que ela teve um filho com Davi, chamado por nome de Itreão. É um nome meio difícil, né? Mas é o nome do filho dele. O 6º, amém? 2 Samuel, capítulo 3, versículo 5, e 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 3. Irmãos, olha para você ver quanta esposa Davi ele teve, amém? Então, com essas esposas que quase passam despercebido no relato bíblico, igreja, precisamos destacar e valorizar o sublime missão de mãe, de maternidade, amém? A rotina diária delas era extenuante e quase invisível, porque não tem muito relato sobre elas, né? Mas já o resultado, que a igreja são recompensadores quando o seu trabalho de criar os filhos é feito com amor, é feito com dedicação, feito com sabedoria, feito, amém, com tanta perseverança, amém? E o marido, querida igreja, pede a Deus por uma esposa assim. Qual marido que não pede uma esposa dedicada? É, não é? Todo marido sabe, inteligente, vai pedir uma esposa assim. Nem todas as esposas e maridos são contemplados por Deus com a bênção da fertilidade, ou seja, de ter filhos. É, não é? Na maioria das vezes o casal só saberá disso algum tempo depois de casado. E a infertilidade, querida igreja, nada deve, sabe, degradar a relação do casal, porque tem pessoas às vezes que Deus não permite ter filhos e depois tem guerra entre eles, né? E não pode acontecer isso, né? Que certamente encontrará outro propósito, porque às vezes ela não pode ter dela próprio, mas pode adotá-lo, como eu preguei, né?
nos últimas pregações passadas, amém? Glórias a Deus. Ela tem que descobrir, amém? E ela vai encontrar propósito para a sua existência. Por que que ela nasceu? Por que que ela casou? Por que que ela teve um esposo? Ela tem que saber que não é somente para reprocriar, né? Para ter filhos. Não foi só isso porque você nasceu. Você nasceu para muitos outros propósitos. Uma dica aqui nesta noite: nunca subestime a maternidade, o abençoado papel de mãe. Como disse Abraham Lincoln, amém? A mão que embala o berço governa o mundo. Amém? Vamos agora falar de uma esposa que na Bíblia fala um pouquinho mais dela, que era Abigail. Amém? Abigail, para quem não sabe, ela era uma mulher sensata, ela era uma mulher sábia e também formosa, como nós lemos aqui, amém, livro de 1 Samuel, capítulo 25, se você estiver com a sua Bíblia aberta ainda, né? Versículo 3, que diz que Abigail era uma mulher de bom entendimento, formosa, amém? Então, olha para você ver, ela tinha um bom entendimento, ela era o quê? Formosa, ou seja, ela era muito bonita, amém? Aquela esposa que todo marido normal, né, gostaria de ter. Presta atenção aqui, igreja. Essa esposa de Davi, que era Abigail, merece um comentário à parte, amém? A Bíblia, querida igreja, ela dedica um capítulo inteiro para contar a história de como ela passou a fazer parte da vida de Davi. Vamos lembrar essa história? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 1 até o 44, é uma das mais belas histórias bíblicas, para quem não sabe, onde a protagonista foi uma mulher e esposa, amém? E ela vivia com seu marido, chamado por nome Nabal. Antes dela casar com Davi, ela tinha um esposo antes, chamado por nome Nabal, cujo nome em hebraico significa insensato, sem juízo e louco. Olha, irmão, deu certinho com o nome de Nabal, porque ele era tudo isso que significa o seu nome, amém? Glória a Deus, ele era insensato, sem juízo e por cima louco. Um nome bem apropriado para esse sujeito, igreja. Em Maom, 1,5 quilômetro de Carmelo, que era o local onde tinha suas propriedades, pois ele era abastado. O Carmelo, querida igreja, ficava a cerca de 11 quilômetros de Hebron, amém? E Davi, querida igreja, e o seu bando estava ali acampado aproximadamente das suas propriedades, e sabendo que ele estava fazendo a tosquia das ovelhas, juntamente com seus servos, enviou-lhe 10 de seus moços para pedir-lhe algum alimento, amém? E a expectativa, querida igreja, de Davi era de ser atendido, porque ele estava pedindo, pois o bando não subtraiu qualquer coisa, além de lhe servir de muro de proteção contra os possíveis invasores. Presta atenção, querida igreja, Nabal foi duro. Nabal não atendeu o pedido de Davi. Ele foi o quê? Duro. Ele foi insano. Ele foi inconsequente, sem a sua resposta negativa enviada a Davi. Ou seja, menosprezando, insultando. Então Davi e o seu bando ficam encolarizados com a resposta e resolve partir para cima dele. Gente, Davi não era para qualquer um, não. Davi era realmente uma pessoa mesmo preparada mesmo para ser futuramente rei de Israel, como ele foi. Davi não ficou quietinho, né, irmãos? Ele partiu para cima, amém? Com a intenção de matar Nabal. Ele falou assim, se ele não atende um pedido que estou fazendo, imagine se o outro viesse pedir se não fosse eu, Davi, né? Então ele partiu para cima para poder matar, aleluia, o camarada ali que era Nabal, amém? E todos os seus servos do sexo masculino. Felizmente, querida igreja, um dos servos de Nabal foi contar a Abigail. Abigail não estava sabendo o que estava acontecendo, então um dos servos, um dos empregados, foi lá e contou para Abigail o que estava acontecendo, que o clima era de terror, amém, que seu marido havia criado. Então Abigail, ela entra na história, ela entra em cena para tentar limpar a lambança feita pelo seu marido. É aquela esposa, né, irmãos, que faz de tudo, né, para não desmoralizar mais do que já está, né? Que ela tem mulher, irmã, que sabe que não quer ver briga, né? Discórdia.
entre o outro, mas tem mulher que gosta disso, né? Gosta de fazer barraco, né? Mas a Abigail não, ela era pacífica, ela queria paz, ela queria harmonia, né? Então ela foi lá para tentar, né, ajudar aquela situação lá. Então por que a Abigail ela é tão admirável quando você lê a Bíblia Sagrada? Por quê? Porque ela é aquela esposa que todo marido normal gostaria de ter. Então vejamos como ela era, o que ela fez lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Ela era sensata, como eu acabei de falar para você, ela era formosa, contrastando com o seu marido que era duro, insensível e maligno. Amém, irmãos? Ele era maligno. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, nós lemos aqui, ó. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Para quem não sabe, né? Da casa de Caleb. Mas, graças a Deus, Caleb realmente foi um homem de Deus, né? E ela, querida igreja, ouviu atentamente tudo aquilo que aquele servo estava dizendo a ela. Aquele servo tinha que contar. 1 Samuel, capítulo 25, do 14 até o 18, demonstrou saber ouvir. Irmãos, aprenda algo. Quando alguém vem contar qualquer notícia, seja lá do qual for, até que for uma notícia trágica que seja, aprenda a saber ouvir. Porque a Abigail sabia, ela queria ouvir para saber se ela poderia fazer alguma coisa. Então ela demonstrou o quê? Interesse. Não, eu preciso saber o que está acontecendo, porque ela sabia que Davi era um homem de Deus. E que o marido dela era insensato, não fez o que era para ser feito. Então ela agiu rapidamente, preparando provisões. Por quê? Porque Davi só pediu o quê? Alimento. Ele não pediu moradia. Ele pediu o quê? Alimento. Então ela agiu rapidamente, preparando provisões, juntamente com os seus moços, partiu corajosamente. Irmãos, ela poderia ser morta. Porque quando ela estivesse indo, falou, nossa, aqui é a esposa de Nabal. Eu falei assim, se Nabal se imagina a mulher. Mas ela não, ela foi com coragem. Amém? Ela foi lá corajosamente na direção de Davi para interceptá-lo. Amém, irmãos? Ela queria parar Davi, para Davi não fazer aquilo que ele queria fazer. Amém? No caminho. Antes que fosse tarde demais, ou seja, ela não queria ver sangue. Ela sabia que o marido dela não valia nem a roupa que vestia, mas ela também não queria a morte dele, trágica daquela maneira. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 e 22. Determinação, ela era o quê? Determinada. Ela era rapidez e coragem. Muitas vezes tem mulheres que é assim, irmão, tem que ser assim, determinada, rapidez e com coragem. Aleluia. A Bíblia diz que ela lançou os seus pés. Por que ela lançou? Porque ela sabia que ela poderia ser morta. Porque ela conhecia muito bem a fama de Davi. E sabia que Davi estava com 600 pessoas que não tinham um bom caráter de um bom cidadão. Eu sei que depois, né, aqueles homens foi mudado, né? Lançou seus pés de Davi, humilhando-se e pedindo permissão para falar. Ela já foi falando, irmão. Ela pediu permissão para falar. Olha para você ver. Por isso que a sua admira ver o jeito desta mulher. Amém? 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23 e 24. Postura daquela adequada diante da situação. Irmão, tem pessoas que às vezes, irmão, tem que pedir permissão para falar. Eu posso falar? Eu posso falar? Levanta a mão, posso falar? Era a mesma coisa que Abigail estava pedindo permissão para falar. Amém? Ou seja, ela demonstrou extrema sabedoria, objetividade na sua fala, argumentos diante de Davi. Ou seja, irmã, ela sabia falar, ela sabia comunicar. Né? Capacidade de persuasão, ela sabia fazer isso. Amém? Isso muitas vezes falta em nós, irmão. Precisamos ter essa capacidade de persuasão. Amém? Para mudar o humor. Porque Davi, com certeza, ele estava com ira, estava com raiva do que Nabal tinha feito. E ela, graças a Deus, que ela teve essa capacidade de persuasão para mudar o humor de Davi. Amém? Ela assumiu toda a culpa. Mas a culpa não era dela, a culpa era de quem? Do marido. Mas ela assumiu toda a culpa sem ter culpa. Quantas vezes a gente, né? Um ditado popular, a gente compra a briga de outros, né?
para não ver aquela pessoa morrer. Quantas vezes a minha mãe fez isso, como meu irmão estava falando? Quantas vezes minha mãe pagou dívida? Às vezes até alta, para a pessoa não morrer, porque foi jurado de morte. Só que a minha mãe só fazia isso, irmão, se Deus mandasse. Quantas pessoas iam pedindo? Minha mãe não era assim, dava para todo mundo, não. Minha mãe ia falar com Deus. Se você for Deus, eu te dou. Não importa o quanto seja. Mas se Deus falasse não, não faz. Minha mãe nem do lugar, minha mãe saía. Mas quantas vezes minha mãe pagou, deu dinheiro para a pessoa ir lá para o outro país para buscar a pessoa, porque a pessoa estava jurada de morte. E ela chegava, sabe, chorando de lavar o chão. Então, irmãos, muitas vezes é isso que essa mulher fez. Ela assumiu toda a culpa sem ter culpa. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 24. E ela descreveu a insanidade do marido. Ou seja, ela não escondeu. Outra coisa que nós precisamos aprender. Nunca esconder o erro de quem quer que seja. Seja do esposo, seja da esposa. Ela descreveu a insanidade do marido e que ela não teve participação no lamentável episódio. Mulher sábia, né? Ela falou assim, não é porque é meu marido que eu vou alisar ele, não. Ela falou para Davi quem era o marido dela. O caráter do marido dela. E disse para Davi, Davi, tudo que o meu marido é ou faz, eu não tenho participação em nada. No lamentável episódio que o meu marido acabou de fazer aí. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 25, 25. E é assim que tem que ser. Não é só com o marido, com, sabe, esposa, com o esposo, não. Até mesmo com os filhos. Minha mãe também nunca encobriu os meus erros e nem os erros da minha mãe, da minha irmã. Minha mãe nunca passou a mão na nossa cabeça, não. E falava para qualquer um. Ela sempre dizia, falava até um ditado popular, né? Sou mulher até debaixo d'água. Brincou comigo, eu vou te mostrar quem é o que sirvo. Quem é que ela servia? Deus. Ela mostrava o Deus a qual ela servia. E ela falava assim, não quero que, em hipótese alguma, vocês envergonhem o evangelho. Ela sempre falava isso. Eu quero ir em qualquer casa, pregar em qualquer lugar, e eu não quero ver ninguém falando do seu mau testemunho. É, irmãos. E muitas vezes tem gente que encobre o erro. E você pensa que está falando coisa certa, mas não está. Você está encobrindo o erro. Esse erro vai custar muito caro lá na frente. Você encobriu o erro da pessoa. Amém? Seja lá quem for, marido, ou esposa, ou filho, seja lá quem for. Ela assumiu, irmão, toda a culpa sem ter culpa, como eu falei para você. Ela descreveu a insanidade do seu marido e disse para Davi que ela não tinha nada a ver com isso. Amém? E evocou a providência divina como agente oportuna evitar o tal derramamento de sangue. Irmãos, e ela evitou. Porque Davi não brincava em trabalho. Davi, se ele falava que queria matar, ele matava mesmo. Se Deus colocasse isso no coração que aquela pessoa não ia mais viver, Davi não deixava ele com vida. Então, irmãos, ela evitou o derramamento de sangue. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 26. E Abigail, irmão, não queria passar por esse vexame. Pensa, irmãos, faz de conta, eu sei que Davi não o matou, mas se Davi tivesse matado Nabal, e essa mulher ficasse andando naquela época, todo mundo ia apontar, olha, o marido dela morreu por causa disso, olha, sabe, ela ia ser mal falada, embora ela não fez, mas para onde ela fosse, todo mundo ia fazer o quê? Apontar de dedo. Hoje, irmãos, eu lembro quando meu pai deixou minha mãe, hoje não, hoje parece que, não sei, né, hoje a gente fala o mundo, né, o povo tá mudando, né, mas minha mãe tinha uma vergonha de sair. Não foi minha mãe que errou, foi meu pai. Mas minha mãe tinha vergonha de sair, porque todo mundo fala lá, ó, o marido dela deixou ela. Olha, ela é crente. Hoje, quando a pessoa, às vezes o marido deixa, ou vice-versa, irmão, vai ter festa. Só falou assim, ô glória, outras palavras, né? Porque eu tô aqui no altar, né? Ô glória, meu marido foi embora. Vida que segue. E não é assim, irmãos. Então, aqui ela diz, irmãos, que ela evitou o possível para que não tivesse o quê? Derramamento de sangue. E a Bíblia diz que ela entregou, sabe, como presente a provisão que trouxe para abrandar a sua raiva. Ela sabia que Davi estava com raiva.
E aquilo que o marido dela não quis dar o alimento, ela deu de graça. Nabal não queria nem que Davi pagasse pelo alimento. Ele já falou que não ia dar nada a ele. E ela deu como presente a Davi, amém, trouxe provisões, amém, para ele, para abrandar a sua raiva. É a mesma coisa, mas se você vê que tem uma pessoa que está com raiva, sabe, não debate de frente não, amém, faça como Abigail, presenteie essa pessoa, para que a raiva vá embora, amém, não sabe, tem gente que joga na mesma moeda, não, seja sábia. Se ele sabe que está com raiva, vai lá, faz algo para poder que a raiva vá embora. Diz que a mulher diz que ganha o marido pela comida, né? Faz uma boa almoço aí. É, não é? Deixa a raiva ir embora para a janela, para a porta. É, não é? Foi isso que ela fez, irmãos. Ela deu presente a Davi. Porque ela sabia que ele estava com raiva, com toda a razão. Eu não tiro a razão de Davi. Amém? Ela suplicou por perdão. Que tinha, não, tudo que ela estava fazendo, não que era para fazer, o seu marido, mas o seu marido não fez. Então, ela o fez. Ela suplicou por perdão. Ela falou assim, me perdoa. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28. Profetizou a prosperidade de Davi, o valor de uma vida sem mácula. Ainda foi uma mulher profetisa. Porque Davi estava precisando, né? Porque ele estava num ambiente que não era o ambiente dele, né? Então ela profetizou prosperidade, que o Senhor tenha prosperidade, o valor de uma vida sem mácula. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 8. E ela tinha palavra que tocava o coração de Davi. Aleluia. Temos que ser assim. Aleluia. Ela fez de tudo que estava ao seu alcance, como uma mulher sábia, inteligente, aleluia, ela tentou o máximo, amém, de que as coisas não fossem para o outro caminho, profetizou proteção divina sobre a vida de Davi, ela continua profetizando, rei Davi, que tu tenha vida longa, né, e derrota os seus inimigos. Olha para você ver como que ela sabe, com essas palavras, ela foi ganhando a confiança do rei Davi. Amém? Profetizou que quando o Senhor o levantasse por rei em Israel, aquele mal que estava para fazer não lhe pesaria na consciência. Olha que mulher sábia. Não mancharia sua honra e não lhe seria por tropeço. Ela falou assim, olha, quando o Senhor for levantado como rei, porque ele não estava ainda, né? Quando o Senhor for levantado como rei, aquele mal que estava para fazer não vai lhe pesar na tua consciência, quer dizer, não vai te deixar, você vai dormir, aquilo não vai te acusar, né? A tua consciência, não mancharia a sua honra e não seria por tropeço. Olha que tremendo, irmãos, e ela obteve um êxito na sua petição. E é isso que Deus quer que nós tenhamos, êxito. Amém? Não derrota, êxito na sua petição, evitando uma desgraça na sua casa. Muitas vezes você precisa ser sábio para que não venha ter desgraça na tua casa. Quem está entendendo, prestando atenção e dá glória a Deus. Porque se a palavra veio, é porque o inimigo já está querendo semear alguma coisa. E nós não queremos deixar que o inimigo tenha êxito na nossa família. Aleluia. Vamos evitar, irmão, aquilo que o inimigo já está querendo criar circunstância dentro do seu lar, desgraça. Mas não aceite, não. Não deixa, sabe, uma mancha vergonhosa no currículo do futuro da sua família. Porque, irmãos, ela fez isso para que não manchasse a vergonha no currículo do futuro rei de Israel. Ela não queria que o futuro daquele jovem, porque ele era novo ainda, Davi, manchasse. Que ele tinha um bom nome. Um nome que não poderia ser envergonhado. A mesma coisa, hoje nós devemos, o nosso nome está no Serasa, isso nos envergonha, porque nós não temos crédito na praça, não é? Não podemos comprar em qualquer lugar, por caso nós sujamos o nosso nome. Hoje tem gente que nem liga para isso, né? Tanto faz dever ou não dever, mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina, não. Aleluia, sabe lá o que é um poucos minutos fazer um homem enfurecido começar a bendizer e glorificar a Deus. Oh, glória, isso é que é ser mulher, irmão, empoderada. Aleluia. É o que está faltando, essas mulheres precisam mudar de atitude.
Se você já é, glória a Deus, continue buscando mais de Deus. Aleluia! Para que você venha ter, aleluia, felicidade e paz. Esta mulher, irmãos, ela, louvado seja Deus, ela tinha que ser honrada. Esta mulher, ela fez que uma outra mulher não faria. Tinha tantas mulheres naquela época, talvez outras mulheres não fariam o que Abigail fez. É, não é? Talvez as outras mulheres não iam se sujeitar o que ela se sujeitou. Aleluia! Suportou com paciência. É difícil, irmão, suportar com paciência a respeito da alienação, da, sabe, insanidade de seu marido. É duro. Eu sei porque eu já tive uma família também, tenho família, aleluia, que é difícil, você tem que suportar. Porque não é fácil mover a insanidade da pessoa. E nós não conseguimos, nós, humanamente falando, nós não conseguimos mudar o cidadão. Só Deus pode mudar. Só Deus muda o caráter. Só Deus muda o coração do homem. Só Deus faz. Então, muitas vezes nós temos que ter paciência para esperar Deus, aleluia, trabalhar no coração do homem, ou seja, da mulher, da esposa. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 36. Irmão, esperou que seu marido ficasse sóbrio. Olha a outra sabedoria. Ela não discutiu com Nabal bêbado. Ela esperou que ele ficasse o quê? Sóbrio, para lhe contar todo o ocorrido. Quantas pessoas, irmão, que tem um marido ainda que bebe, não consegue largar da bebida, e às vezes quando ele chega, porque eu sei que eu já tive um pai que bebeu muito na vida, e quem bebe é muito difícil, irmãos. É só Deus para dar graça para suportar. Então ela esperou passar o efeito do álcool, para que ela pudesse mostrar para ele o que estava ocorrendo. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 37. Esperou em Deus por uma solução para o seu inferno conjugal. Irmãos, ela precisou esperar. Ela não pediu a carta de divórcio, não. Ela esperou para que Deus desse uma solução para aquele inferno a qual ela estava vivendo com aquele homem chamado por nome Nabal. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. O texto bíblico relata que Deus feriu Nabal. Não vai precisar você fazer alguma coisa com a sua mãozinha linda, não, minha querida. Aleluia, a mão de Jeová que faz tudo. Aleluia, foi Deus, irmãos, que feriu Nabal e ele morreu. Não foi Davi o que matou, foi Deus. Alguns comentaristas, querida igreja, acreditam em algumas traduções aí, dão a entender que ao receber a notícia dada por Abigail, ele sofreu um ataque cardíaco ou derrame e ficou paralisado, morrendo 10 dias depois. Cada um entende uma forma, né? 1 Samuel, capítulo 25, versículo 37 até o 38. E após a morte de seu marido, aceitou o convite. Será que foi convite ou será que foi intimação? Aí deixo para vocês responder isso daí, tá bom? De Davi para se tornar a sua esposa. Foi um convite ou foi uma intimação? Amém? Esse pedido de casamento é um caso controverso, querida igreja. Aparentemente, Davi mandou seus servos fazer-lhe o convite. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la para ser mulher. Versículo 39. Mas parece, querida igreja, que seus servos transformaram o convite em intimação. Amém? Davi mandou ele fazer algo. E eles intimaram. Amém? Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Versículo 40. Em tese, querida igreja, esse novo casamento parecia ser melhor para Abigail. Com certeza, né, irmão? Não tem nem diferença de Nabal com Davi, não é? Na cabeça de Davi era muito interessante, esposa formosa, sensata, rica, e Davi não parou por aqui, querida igreja, pior que ele quis mais esposa. Não queria só essa, queria mais, por mais que Abigail tinha, né? Vamos lá, lições aqui para nós aqui nesta noite. Abigail, querida igreja, nos ensina muitas coisas, dentre elas,
Amém? Que a beleza integral de uma esposa é o somatório da beleza física com a beleza do caráter, de sensatez e também de sabedoria. A mulher sabe, querida igreja, todo mundo sabe esse versículo de cor salteado. A mulher sabe o que acontece, edifica a sua casa. Mas é insensata, com as próprias mãos destrói, derriba. Provérbios 14, versículo 1. Todo marido precisa de uma boa conselheira ao seu lado e vice-versa. Uma boa conversa, um bom conselho, uma boa argumentação ajuda muito mais do que difamar o cônjuge pelas costas. A gente vê muito por aí, né? Do que ficar chorando, se lamentando para conseguir ser ouvida pelo cônjuge. Se Nabal tivesse dado ouvidos, querida igreja, a sua esposa teria uma pessoa ricamente abençoada, o quê? E feliz, proporcionando a mesma felicidade à sua esposa. Que palavra que Deus envia para nós aqui nesta noite. Fez lembrar da minha mãe, quando meu pai pediu um divórcio. Minha mãe nem falou com meu pai, porque meu pai era incrédulo, né? Mas minha mãe pegou certidão de casamento, colocou dentro de um voto e levantou para Deus. Senhor, se é verdade o que está escrito aqui dentro da palavra, que Deus uniu, não sou eu, Senhor, que vou assinar essa carta de divórcio. E mesmo que tiver um juiz, não vai fazer nada. Irmãos, meu pai queria liberdade, e teve o dia da audiência, quando chegou lá, nesse dia eu fui junto, aí o juiz perguntou assim para minha mãe, ô dona Nadir, o que a senhora quer para dar liberdade para o teu marido? Eu falei, eu não quero nada, quem quer é ele, não sou eu estou bem comigo mesmo. Aí minha mãe sabe que minha mãe falava mesmo, você sabe essa Bíblia que está em cima da mesa do Senhor? Está escrito que Deus uniu, o homem não separa. Irmãos, teve divórcio? Teve carta? Não teve. Meu pai esperar Deus fazer a obra para minha mãe, né? Partir com Deus. Se agora, se ele quiser casar com 2, com 3, 4, sabemos que isso é pecado, né? Porque diante de Deus é um só casamento, né? Quem é viúvo, né? Pode casar desde que seja no Senhor. Amém? Irmãos, aprenda, irmãos, colocar tudo isso nas mãos de Deus. Você tem que ter, irmãos, o que Abigail tinha. Essa sabedoria. Aleluia. Glórias a Deus, olha que ela tinha. O primeiro casamento dela não foi um casamento que ela tinha orgulho de se lembrar. Aleluia, porque ele não era um homem, como você viu aqui, ele era um homem maligno nas suas obras. Com certeza ela sofreu muitíssimo com esse homem, mas mesmo assim, irmão, ela perseverou. Ela sabia que um dia Deus se lembraria dela e faria justiça. Não precisou Davi matar Nabal. Não precisou, aleluia, Abigail pedir carta de divórcio. Não, Deus o matou. Amém, irmãos? Deus o matou. Então, se tem alguém que pedindo alguma coisa para o Senhor, seja sábio no pedir. Tome cuidado naquilo que você pede, porque muitas vezes o que você pede, você está pedindo na hora do nervoso, na ira. E depois que você pediu, minha santa, aleluia, só Deus, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, seja uma mulher sábia aqui nesta noite, amém? Seja sensata, essa formosura que Deus te deu, essa beleza, que não seja só no seu exterior, amém? Que seja no seu interior, que é o principal, amém? Quem sabe, irmãos, né? Tem pessoas me ouvindo, né? Você pode construir o seu casamento debaixo de oração, debaixo de jejum, vai ver o seu marido transformado, fala assim, meu Deus, quem me dera ter Davi como esposo. Não, Deus não vai te dar um outro marido, porque você já tem um, mas Deus pode transformar ele. Deus pode mudar o caráter dele, Deus pode mudar o pensamento dele, pode mudar tudo de dentro para fora, fazer tudo novo. Ou será que Deus mudou? Será que Deus não tem mais poder para transformar, mudar, fazer tudo novo? Aleluia, tem todo o poder. Aleluia, mas Abigail, ela foi sábia, não pediu. Ela não pediu para que Deus matasse seu marido, porque tem muitas pessoas que falam, eu quero que meu marido morra, o sangue de Jesus tem poder. Você nem sabe o que você está falando, porque, olha, o inferno é terrível. Você é melhor você mandar teu marido para o céu. Essa uma fala, até tá brincando, eu posso, eu não estou brincando, eu estou falando sério mesmo, porque o inferno é somente para o diabo e seus agentes. Eu quero ir para o céu.
Então manda teu marido para o céu, mas para Deus mandar ele para o céu, Deus precisa transformar o seu caráter. Deus precisa mudar de dentro para fora. Quantas coisas, irmãos, até nós que já somos cristãos, quantas coisas nós precisamos mudar todo santo dia? Fazer como Davi, todo santo dia precisa matar um urso e um leão. Olha que não é fácil, hein? É uma luta. Mas hoje Deus está falando aqui para nós que precisamos ser sensata. Vamos ser sensatos aqui nesta noite, por amor a Jesus Cristo. Aleluia, para que você possa desfrutar do melhor de Deus na vida de vocês, para que vocês possam ter um casamento abençoado, com a graça de Deus, com a unção de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Não vamos, irmãos, partir para a ignorância. Isso não vai te ajudar você em nada. Mas orar, buscar, insistir, seja uma pessoa determinada. Isso você precisa ser. Olha aqui, Abigail, ela fez tudo para que não tivesse derramamento de sangue. Amém? Que não venha acontecer essa tragédia, que você fala assim, eu me livre desta má hora. Que não venha ter tragédia no meio da sua família, seja sábia, para apaziguar a tempestade, para apaziguar as guerras, o rumor. Aleluia, seja sábia. Aleluia, Deus vai te dar essa sabedoria. Se você não tem, peça a Deus que o dá, amém? Vamos ficar de pé, irmão, porque a hora já foi embora, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Faça de você mulher sábia, você homem sábio, uma mulher sensata, um homem sensato, amém? Como foi Abigail, vamos fazer tudo direitinho, como Deus gosta, amém? Aleluia, não vamos fazer somente a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, amém? E se vocês quiserem, aleluia, não pode perder o domingo que vem, que nós vamos encerrar parte 3, amém? As mulheres de Davi, amém? Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos, amém? Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu sei, meu Pai, que estão aqui comigo ao vivo, milhões e milhares de pessoas, homens e mulheres, meu Pai, que precisam ser tocados, meu Pai, por Ti. Meu Deus, quantos homens e mulheres precisam ser sábias, sensato, meu Pai. Somente Jesus transforma o seu casamento, somente Jesus pode mudar a tua história, pode apagar, aleluia, tudo aquilo que te fez sofrer. Quem sabe que você, só Deus o conhece, como está o teu coração, aleluia, mas Deus, que Ele quer sarar as tuas feridas, Ele quer enxugar as tuas lágrimas, quer te dar prazer, aleluia, para que você viva uma vida abundante com a sua família, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Tenha uma família abençoada, aleluia. Se você não tem, começa a profetizar, aleluia, que tu terás um homem brilhante, uma moça brilhante ao seu lado, até o dia que o Senhor te chamar. Nessa noite, Senhor, eu abençoo todas as famílias, meu Pai. Meu Deus, abençoa meus vizinhos, meu Pai, porque eles também têm uma família, que vê uma família abençoada, cheio do poder de Deus, cheio da graça, do amor, da virtude do Espírito Santo. Abençoa todas as famílias, não somente no Brasil, mas em outros países também, Senhor. Muito obrigado. Leva os seus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo de todo o mal. E a igreja diz amém. Amém. Vamos bater palma bem forte para Jesus, amém? Que Deus te abençoe, só Deus para recompensar. Compartilhe o link, Deus vai abençoar a tua vida abundantemente. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos
a 200 inscritos. E quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continue comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.